Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu, e essa voz aqui rouca, sou Samuel Leite. E se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito especialmente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no episódio de número 46, o nosso episódio especial do É Por Isso. Então vamos ouvir de novo para lembrar esse momento mágico, tio Gui. Põe aí pra gente ouvir. Por exemplo, eu quero saber, tio Samuel, por que o morcego, veja você, ele enxerga à noite para voar? Como é que funciona isso? E para explicar por que morcegos enxergam no escuro, eu estou aqui novamente com a Gabi Sobral, que é paleontóloga e também é lá do podcast Dragões de Garagem. E ela já participou aqui, os nossos ouvintes mais atentos vão lembrar, porque ela já participou daqui do episódio épico que tivemos aqui, um episódio muito querido, que foi sobre os dinossauros. Bem-vinda de volta, tia Gabi! Oi, Samuel, obrigada. Muito legal estar aqui de novo. Fiquei muito feliz de ouvir no episódio de vocês, no especial de 1 ano, que o episódio de dinossauro foi um dos mais ouvidos do ano passado. Foi um episódio muito especial. Até hoje as pessoas mandam mensagem, foi muito bacana mesmo. Olha só, tia Gabi, para começar, é verdade que os morcegos não enxergam? Não é verdade. Os morcegos não são cegos. Os morcegos, eles são um grupo muito diverso de mamíferos, né? Significa que tem muitas espécies de morcego. Eles são o segundo grupo mais diverso de mamífero. Então, falar que todos os morcegos não enxergam, fazer essas generalizações, geralmente é errado. Porque realmente são muitas espécies e, apesar de eles terem mais ou menos a mesma carinha, eles são muito diversos. Então, não é verdade que os morcegos não enxergam. Alguns deles não têm uma visão lá muito boa. Mas isso não significa que eles sejam cegos. Eles enxergam. Agora não vai me dizer que também não é verdade a história de que os morcegos bebem sangue de animais e de pessoas? Então, como tem muitas espécies, são mais de, são umas 1.500 espécies de morcego, algumas espécies se alimentam de sangue, sim. Mas nem todo morcego se alimenta de sangue. Até onde eu sei, não é minha área de especialidade trabalhar com morcegos, mas até onde eu sei só existem 3 espécies que são consideradas morcegos vampiros, digamos assim, porque eles se alimentam de sangue. Fora isso, você tem morcego que se alimenta de fruta, você tem morcego que se alimenta de néctar de flor, você tem morcego que se alimenta de pequenos sapinhos, por exemplo. Alguns se alimentam de insetos. Então, eles têm uma dieta bem variada. E por que a visão dos morcegos, já que a gente sabe que eles enxergam mal, né? Ou seja, eles não são totalmente cegos, por que a visão dos morcegos é diferente da nossa? Bom, os morcegos, eles são animais majoritariamente noturnos. Então, a visão deles já é animais que têm o seu período de atividade no escuro, já tem uma visão um pouco diferente. Mas no caso dos morcegos, eles têm um outro mecanismo que ajuda eles a se locomover no espaço, né, quando eles voam, e também a localizar, né, a encontrar a presa deles, principalmente se as presas forem pequenos animais, que é o que a gente chama de ecolocalização, né? Então, eles navegam no ambiente deles através da ecolocalização, através de ecos, de sons. Entendi. Então, dessa forma que dá para explicar o porquê que eles conseguem enxergar no escuro, então, né? Vários mamíferos, vários grupos de animais, eles vivem no escuro. E aí, alguns deles têm diversos mecanismos nos olhos, ou tem um olfato melhor, ou uma audição melhor, né? Então, eles sentem melhor os cheiros ou ouvem melhor os sons. E alguns são especializados numa visão noturna, mas no caso dos morcegos, eles têm a ecolocalização, que é através de ecos, né? Eles produzem um som muito, muito alto, de frequência muito alta. E esse som, ele bate
nos objetos, tipo nas árvores ou nas pedras, e volta para eles. E a partir da diferença da velocidade, eles fazem uns cálculos muito complicados na cabeça deles. Eles deviam ser muito bons matemáticos. E eles conseguem, então, saber se eles estão se aproximando de uma árvore ou se eles estão se aproximando da presa deles, tipo um sapinho, alguma coisa assim. Então, nem todo animal que vive no escuro e se locomove no escuro vai ter ecolocalização. Isso é uma coisa muito especial dos morcegos. Como é que funciona essa história de o morcego ter uma espécie de radar para se locomover? Então, essa é a ecolocalização que eles usam, é que a gente chama de radar, porque os radares têm um funcionamento muito parecido, né? O pessoal chama de radar ou sonar também. E ele até parece um pouco o ultrassom, sabe? Quando as pessoas estão grávidas e aí às vezes faz ultrassom para ver como é que tá o bebê e essas coisas. É bem parecido. Então, os morcegos, eles, como se eles soltassem uns gritinhos assim, bem agudinhos. E esses sons, literalmente, eles batem nas coisas e voltam pro morcego. Então, ele faz esse cálculo, por isso que eu falei que eles são muito bons, devem ser muito bons em matemática. Eles fazem esse cálculo, emitiu o som, né, deu o gritinho, quanto tempo que demora para voltar. Então, ele sabe se tem um objeto, né, um obstáculo, uma árvore, uma pedra, muito longe ou muito perto. Ele pode fazer um cálculo de quanto tempo o som leva para voltar para a orelha esquerda e a orelha direita. Ele pode saber também se o gritinho que ele deu voltou exatamente do mesmo jeito ou se voltou um pouco mais grave, do tipo se ele deu um gritinho e aí o grito volta, né? O som volta para ele um pouco mais, uma frequência um pouco diferente. Então ele sabe qual que é a distância, a localização, e aí ele começa a construir um mapa mental do ambiente que ele tá. É muito difícil pra gente, que a gente depende muito da visão, imaginar como seria construir um mundo a partir do eco. Porque mesmo no ultrassom, depois a gente tem que, lá do bebê, a gente tem que transformar o ultrassom em imagem pra gente ver, né? Eu imagino que seja alguma coisa parecida, assim, que ele veja, entre aspas, né, o mundo assim. Ou então que nem aquele brinquedo que é um monte de preguinho e que você Sim. bota a mão assim e vira e fica aquelas... A forma, né? O contorno da mão, isso. Deve ser mais ou menos. Mas nem todo morcego, alguns sim, outros não. Como eu falei, os morcegos são muito diversos. Então nem todos eles usam o sonar o tempo inteiro para tudo. Então alguns usam só para caçar, outros usam só para se locomover e poder desviar de galhos e, enfim, dessas coisas. E tem morcegos, inclusive, que não têm ecolocalização. É uma discussão ainda se eles perderam essa capacidade ou se vários grupos de morcego adquiriram a capacidade de fazer um radar de maneira independente, né? Cada um inventou lá o seu jeito de fazer um radar, porque os radares também não são iguais. Pois é. Bom, Tia Gabi, você já é de casa e você sabe que a gente tem uma pergunta aqui derradeira, cujo objetivo é a gente trabalhar dentro do campo imaginativo. E aí eu queria te perguntar, na sua opinião, o que aconteceria se os morcegos não enxergassem absolutamente nada? Como é que seria esse mundo aí? Já que os morcegos já têm um radar deles, eu acho que se os morcegos fossem cegos, totalmente cegos, eles iam ter radares muito melhores. Não sei se seria muito diferente, não. Mas se você tá falando assim, que aconteceria se os morcegos não enxergassem nada no escuro, se eles não tivessem nenhum radar deles, assim. Porque talvez o radar seja uma maneira de enxergar, assim, né? É uma interpretação, né, do mundo, de alguma forma, né? Isso. Que ajudasse eles na localização. Mas e se por acaso eles não tivessem nem isso? Bom, provavelmente eles teriam audição ou olfato mais bem desenvolvidos. Os morcegos vampiros, eles têm um pouco de visão infravermelha. Eles conseguem enxergar um pouquinho o calor. Talvez os morcegos pudessem enxergar por calor também. Não sei. Acho que as possibilidades são muitas. Bom, então é por isso que morcegos enxergam da forma deles
no escuro. Exatamente. Olha, tia Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a vocês por terem me convidado de novo. Será que esse episódio vai virar um hit também? Pois é, estamos torcendo. O tema é bom. Mas eu queria, tia Gabi, que você passasse aqui novamente os seus links, né? De como é que a gente encontra os seus projetos, como é que a gente te encontra aí pela internet. Passa os links aí pro pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Eu faço parte do podcast Dragões de Garagem, que é um podcast de ciência e a gente fala de vários temas. E a gente tá tanto no Instagram, Dragões de Garagem, quanto no Facebook e no Twitter também. Eu estava no Twitter, eu tinha a minha conta no Twitter, mas eu já não tenho mais. Então, se você ouviu o episódio do dinossauro e tentou me procurar no Twitter, provavelmente você achou outra pessoa, porque eu já não tô mais lá. Então, para entrar em contato comigo, só através do Dragões de Garagem mesmo. Então, muito obrigado mais uma vez, tia Gabi. A gente se vê com certeza no próximo episódio que a gente bolar aqui do É Por Isso, tá bom? Claro, vai ser um prazer. Tchau, tchau, pessoal.